Gravação iniciada, presidente. Retomando, então, o julgamento dos processos desse dia 18 de novembro, sessão da período da manhã, já julgamos os processos que tinham as preferências em razão de sustentação oral e acompanhamento, então voltamos agora ao início da pauta de hoje, que é o item 84, Indústria e Comércio de Couros Britale, relatoria da conselheira Mara. Esse processo ele é paradigma, o final é 2011-74, e o lote vai dos itens 85 a 95. Com a palavra, Mara. Se vocês me permitem, eu vou resumir aqui o relatório e o voto, porque são duas situações bem simples. É um pedido de ressarcimento de COFINS, a exportação, e no final restou só para a gente votar aqui a questão do frete interno e o juros Selic. O frete interno, eu sei que a turma já tem a posição, né? Cada um já tem sua posição. E o juros Selic é súmula CAF. Então, eu posso ir direto para o voto, então? Sim, Mara. Como relatado, 2 foram os motivos apontados pela fiscalização para o não reconhecimento integral do direito de crédito. Os índices para fins de rateio proporcional dos créditos aos mercados interno e externo, conclusão do total das receitas de exportação, as receitas originadas nas operações de drawback e a glosa de crédito sobre outros custos e despesas, fretes na aquisição de insumos, fretes sobre vendas e serviços de industrialização, aplicados nos produtos exportados sob o regime de drawback. Após o deferimento parcial do pleito pelo acordo de peso, restou para análise o direito ao crédito sobre o frete interno, decorrente de importação de insumos, e o direito à correção pela Selic, que são objetos do recurso voluntário. Então, o que a gente vai analisar é só isso aí que restou, depois que foi deferido a maior parte pelo acordo de peso, né? Então, quanto aos créditos relativos ao frete sobre a aquisição de insumos importados, eles foram apropriados pela recorrente proporcional às receitas de exportação. Aí, eu trago a solução de consulta COSIT 121 de 2017, já se pronunciou contra a impossibilidade de apuração de crédito sobre fretes internos na importação de mercadorias ou insumos. Aí eu trago a ementa e o texto da solução de consulta é bastante didático na explicação da impossibilidade de apuração desses créditos. Aí eu reproduzo, aí deixa eu ver se eu grifei alguma coisa aqui. Bom, então, vocês acham que precisa de leis daí ou todo mundo já tem opinião sobre isso? Porque senão a gente fica chovendo molhado aqui. Peraí, Mária, eu estava fazendo as anotações, você já está falando a respeito do frete sobre a questão de insumos importados, eles foram apropriados pelo recorrente proporcionalmente às receitas de exportação. Aí eu uso a solução de consulta COSIT 121 de 2017 sobre a impossibilidade de apuração de crédito sobre fretes internos da importação de mercadorias ou insumos. Aí a solução tem a seguinte emenda. No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de créditos em relação ao pagamento de serviços aduaneiros e de frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto, até o estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional. É possível o desconto do crédito em relação às despesas com armazenagem do produto importado. Aí, nos textos da solução de consulta, que ele fala, com relação ao frete concernente ao transporte do produto importado do ponto de entrada no país até o estabelecimento da pessoa jurídica, verifica-se que, dentre as hipóteses de crédito enumeradas pela Lei 10.637 e 10.833, apenas é possível perquirir-se acerca da previsão de crédito em relação ao frete na operação de venda. No que toca aos gastos com frete na aquisição dos produtos, tem se sedimentado o entendimento de que tal dispêndio pode ser incorporado ao valor do item adquirido, e caso este destine à revenda, e seja adquirido de pessoa jurídica domiciliada no país.
O crédito pode ser apurado pelo valor total, custo de aquisição do item mais frete. Como não é o caso, já que a mercadoria importada não é adquirida de pessoa jurídica domiciliada no país, essa aquisição não dá direito a crédito com base no inciso 1 da Lei 10.637 e 10.833. Dessa forma, a possibilidade de apuração de crédito nesse caso deve ser analisada com base no artigo 15 da 10.865, que trata, como mencionado, de produtos importados. Como se pode notar pela sua leitura, não há entre os incisos 15 da Lei 10.865 possibilidade de apuração de crédito em relação ao frete nacional. Todavia, o parágrafo 3º afirma que os créditos que trata o caput serão apurados mediante a aplicação das alíquotas previstas no artigo 8º sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do artigo 7º, acrescido do valor do IPI vinculado à importação quando integrante do custo de aquisição. Portanto, como para as importações os créditos será determinado com base no valor que serviu de base de cálculo das contribuições na forma do artigo 7º, vai necessária a análise do valor para fim de aferir se ele comporta a inclusão do valor do frete, ocorrido entre o despacho aduaneiro e a revenda da mercadoria. Aí transcreve-se o artigo 7º da Lei 10.865. Do exposto extrai-se que, no caso de entrada de bens estrangeiros, a base de cálculo da contribuição é o valor aduaneiro. Já os créditos relativos a essas importações são tomados com base nesse mesmo valor aduaneiro acrescido do IPI vinculado à importação, quando é integrante do custo de aquisição. A formação do valor aduaneiro adveio do GAT. Aí eu vou pular, os artigos 4º e 5º da lei da IN 327 descreve como deve ser feita a determinação do valor aduaneiro. Aí está descrito. No valor aduaneiro serão incluídos custos de transporte seguro, bem assim os gastos associados a esse transporte, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso 1 do artigo anterior. Como se vê, desde que estejam destacados no preço total, não estão incluídos no valor aduaneiro os custos de transporte seguro do porto, aeroporto, alfandegário de descarga, ao porto de fronteira, até o destino final do transporte dentro do território nacional. Desta forma, a não inclusão do custo de transporte interno no território nacional implica a não tributação desses valores pela contribuição para o PIS e COFINS, pelo imposto de importação e pelo PIB vinculado à importação. Assim, conforme visto anteriormente, também o crédito de contribuição em relação à importação de mercadorias é tomado com base no valor aduaneiro, o que exclui a participação do valor frete interno no crédito. De outra parte, como entre as hipóteses do crédito não está relacionado a frete interno, em que pese que ele seja tributado em relação à contribuição para o PIS e COFINS. Não há como admitir que seja descontado crédito em relação a esse frete. Dessa forma, fica mantida a glosa de crédito sobre os fretes internos incluídos no transporte de produtos importados. Do juros Selic. No caso do ressarcimento de crédito da não comutatividade, a devolução das quantias decorre única e exclusivamente da operacionalização do princípio da não comutatividade do imposto. Esse princípio confere ao contribuinte o direito de crédito do imposto relativo a produtos entrados em estabelecimentos, para ser compensado com o que for devido pelos produtos desse no mesmo período. Não há pagamento indevido na forma prescrita no artigo 165 do CTN. Existe determinação expressa no artigo 13 da Lei 10.833. Ressalta-se que o inciso 6 do artigo 5º da referida lei estende essa determinação ao PIS/PASEP não cumulativo. Aí, por sua vez, a IN 460 é taxativa ao dizer que não incidirão juros compensatórios, né? A Câmara Superior de Recursos Fiscais já consolidou o entendimento sobre a matéria, aí eu reproduzo o acordo 9303001723, e por fim, de aplicação obrigatória no âmbito dos julgados do CARF, a súmula CARF 125. Assim, não procede o pleito de atualização monetária de direito de crédito. Pelo exposto, conheço o recurso voluntário e no mérito nego o provimento. Como voto? Ok. O Mara está negando o provimento total ao recurso. São duas matérias, o frete no transporte do insumo importado e a correção de juros Selic. Matérias que já foram enfrentadas já pela turma. Elcio? Bom, a respeito do juros Selic,
sem controvérsia, né? Sim. Tem a súmula CAF e tal. Agora, a respeito do frete interno, eu vi aí que a posição da COSIT, ela vincula esse frete interno. Eu estou acreditando que esse frete interno, já que não foi dito, né? Esse frete interno foi feito por uma empresa brasileira, domiciliada no país, prestadora de serviço de frete. Eu estou partindo desse princípio, já que não foi controvertido isso aí. A COSIT, ela vincula o frete interno ao valor aduaneiro. Quer dizer, como na importação o frete interno não está incluído no valor aduaneiro, quer dizer, ele não sofreu a COFINS importação, ele não seria tributado. Mas a empresa transportadora, que é uma empresa de transporte, ela paga a COFINS? Se ela paga a COFINS, ela prestou um serviço, que é um serviço de transporte de uma mercadoria importada até o parque industrial. Sem esse serviço, desse transporte da mercadoria, do insumo, né? Está bem claro lá que se trata de insumo. Sem esse serviço do insumo, do porto, até o parque industrial, não tem fabricação. Então é essencialíssimo. Então não tem como fugir dessa essencialidade. Sem esse transporte, vai ser impossível a produção. Agora, a questão é o seguinte, eu abro divergência em relação a isso. Eu admito o crédito a respeito do frete interno, do porto ao aeroporto até o Parque Fabril, mas desde que atendia os outros requisitos da lei. Ter sido prestado por pessoa jurídica domiciliada no país, ter sido tributado e etc, etc, etc. Desde que seja isso. É nesse sentido. Sim, anotado. Então, o conselheiro Elcio está divergindo em relação ao frete interno decorrente da importação de insumo, desde que atendido os requisitos legais, ou seja, houve a tributação pelas contribuições desse frete, pela prestadora de serviço de transporte. Acaba sendo analogia daqueles transportes de insumos isentos, né, em que se dissocia o frete a receita amarra, né? O frete com a aquisição da mercadoria. Eu já não faço essa amarração. Exato. No caso da importação, nesse caso específico, eu não sei como julga a Câmara Superior, mas quando é frete de produto isento, a Câmara Superior ela dá, sim, o crédito no transporte. Ok. Leonardo. Eu não pesquisei, presidente, como que a Câmara Superior... Mas a situação é diferente. Né? Leonardo. Acompanha a divergência, presidente. Laércio. Com a divergência. Marcos. Acompanha a relatora. Márcio. Com a divergência. Pedro. Com a divergência, presidente. Inclusive, o dispositivo já está elaborado conforme já eu previ o voto de cada um. Eu também acompanho. Então, por maioria de votos, deu provimento parcial apenas para reverter as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente da importação de insumo, desde que atendido os demais requisitos legais para sua apropriação, vencidos os conselheiros Mara e Marcos, que mantinham as glosas. Já houve um voto vencedor do Elcio, já houve um do Leonardo, na sequência o próximo é do Laércio. Então esse é seu, Laércio. Não entendi. Designado o voto vencedor. Tá bom. Eu estou aí na sequência. Você não dizer que é perseguição. Eu me perseguindo desde ontem, não deixa eu falar. Eu vou deixar você mentiroso, o próximo também vai ser designado, então. Brincadeira. 84, paradigma se aplica 85 a 95. 96 já foi. 97 a 103 eram os paradigmas. 104 tirado de pauta. 104, 105...
até o 109 tirado de pauta. 110, 111, 112 já foi. 113 tirado de pauta. 114 tirado de pauta. 115 já foi. 116 agora. Florestal Alimentos. Relatoria conselheira Mara. Tá lá na pasta. Deixa eu ver se tá. Deixa eu colocar, vamos ver se... Ai, ai. Florestal. Ah, coloquei 116 lá. Posso começar? Vamos ver o que é isso aqui. Ah, beleza. Esse eu não lembro o que é, não. Quanto a empresa... Pode começar, presidente? Sim, por favor. Quanto a empresa desqualificada, foram lavrados 2 autos de infração. O relatório de ação fiscal e os planos formalizando a exigência de COFINS, acrescido de multa de ofício e juros de mora, resultantes da observação, falta de insuficiência do recolhimento da contribuição. E outro relatório fiscal relativo ao PIS, né? A contribuinte tomou ciência dos autos de infração e apresentou impugnação. Que restou em controvérsia que a venda de mercadorias pela empresa tinha como objetivo a exportação, pelo simples confronto entre o amparo legal utilizado pelo agente fiscal em relatório e a redação da MP, é possível identificar o equívoco contido no exame do caso em discussão, enquanto o relatório sinaliza para uma suposta ausência de formalidades, a norma sinaliza para o reconhecimento do benefício, desde que as mercadorias são destinadas ao mercado externo. Pela leitura atenta da legislação, é possível constatar que as mercadorias não precisam ser obrigatoriamente remetidas para determinado local, como recinto alfandegário, visto que é necessária apenas a demonstração de destinada à informação. Eu lembrei desse caso aqui. Presidente? Oi? Presidente? Leonardo? Sim. Desculpa interromper, eu mandei até no WhatsApp do grupo, eu caí do sistema. Não acompanhei o... Você tem duas entradas aqui, Leonardo. Você está 2 vezes. Tá, peraí que eu tiro lá no... Pode falar, Leonardo, você não acompanhou? Não acompanhei, presidente. Eu leio de novo. Eu votei e caí. Ah, no 84. No 84. Tá. O 84... Agora a gente está no centro. Foi por maioria de votos? Sim. Ah, isso eu acompanhei. Eu só não acompanhei quem que ficou para redigir o voto vencedor. Ah, tá. É Laércio. Tá. Obrigado. E agora o processo da Mara, você conseguiu já acompanhar ou ler? Ela pode continuar ou quer que retorne? Eu entro aqui, presidente, no processo e... Tá, ok. Ela está no relatório ainda. O 116. O 116. Florestal. Obrigado. Aqui, eu estava lendo aqui, Leonardo, na verdade, assim, são 2 autos, um de PIS e de COFINS, e que a empresa, ela remeteu as mercadorias e não cumpriu aqueles requisitos da lei. Eu vou citar mais lá embaixo, né, que é para remeter direto para exportação ou para recinto alfandegado e tal, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pular aqui. Então, a empresa fala no recurso voluntário dela, ela alega falta de competência para apreciar mérito de inconstitucionalidade, ela reclama isso porque a DJ falou que não tinha competência para apreciar inconstitucionalidade. As notas fiscais possuíam ofício específico de exportação, não houve a apreciação do pleito de produção de prova, houve equívoco no relatório fiscal que indica que a mercadoria deve ser enviada sob conta e ordem da exportadora diretamente para recinto alfandegado, e as normas não chegam a esse detalhamento.
A AN 247 estabeleceu condição não prevista em lei. A leitura das leis fica claro que a obrigação pelo pagamento do crédito tributário é da comercial exportadora. Não é necessário que as mercadorias sejam remetidas diretamente para recintos alfandegados, visto que autorizado o envio para outros locais onde se processa o despacho de exportação. É o relatório. Aí, passando para o voto, conforme já relatado, consta no processo uma auto-infração derivada de ação fiscal que resultou na cobrança das contribuições PIS e COFINS. Como foi identificada a ocorrência de prescrição, a auto-infração foi efetuada apenas para o período de 2003 a 2004 para o PIS e 2000 a 2004 para a COFINS. Durante o período fiscalizado, estava vigente o PIS não cumulativo e a COFINS cumulativa. Como a ciência do lançamento ocorreu em 30 de 1 de 2008, o acordo de PIS reconheceu a decadência para períodos anteriores a 31 de 12 de 2002, referentes à COFINS, pela aplicação do 150 do CTN, o que restou definitivo no âmbito administrativo, não havendo controvérsia nesse ponto. A empresa foi intimada a apresentar cópias de notas de venda com fins específicos de exportação para as empresas relacionadas à Folha 21. E, em resposta, apresentou cópia de 400 notas desacompanhadas de comprovação de recolhimento dos tributos. As notas não possuíam também o destaque do IPI. Aí as empresas são essas aí que ela apresentou as notas. A fiscalização concluiu que não houve recolhimento de tributos, procedendo ao lançamento pela não comprovação da empresa. Na exposição do relatório fiscal, é relatado que, a partir da Lei 9.532, foi autorizado que as empresas industriais dessem saída de produtos tributados com suspensão do IPI quando os mesmos fossem adquiridos por empresa comercial transportadora. Aí está aí o artigo 39 da lei, né, adquirido, exportadora, que está errado, exportadora, consertei. Adquiridos por empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Tá? Aí reproduz aí todo o artigo, tá? Voltando ao voto, nesse sentido, existem disposições para as contribuições PIS e COFINS, aí eu cito as leis, e regulamento aduaneiro. Todos indicam a não incidência das contribuições sobre as operações de venda à empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação. Em comum, todas as normas legais citadas dispõem sobre a obrigatoriedade de envio para o local próprio para despacho, local alfandegado ou depósito sobre o regime extraordinário de entreposto aduaneiro na exportação para os casos das trade companies. A fiscalização relata que em todas as notas, a remetente da mercadoria é a empresa florestal e o local de envio é o endereço do adquirente, o que está em desacordo com o previsto no artigo 39 da Lei 9.532. Genericamente, a recorrente pontua que as mercadorias tinham destino locais indicados pela empresa exportadora, o que contradiz a relação de empresas para as quais foram efetuadas as vendas. Muitas não indicam ser exportadoras e as notas fiscais não fazem referência à exportação. Verifica-se que são notas fiscais de vendas normais com envio para o endereço das empresas compradoras. Epícice que a recorrente foi intimada a apresentar as notas de venda e comprovação de pagamentos, cumprido parcialmente solicitado. Diferentemente do alegado pela recorrente, o fim específico de exportação está previsto na legislação e não a inovação trazida pela IN, conforme foi pontuado pelo acordo de piso. Aí eu reproduzo uma parte do acordo de piso. Assim, para serem isentas da contribuição, as vendas efetuadas pela impugnante deveriam ter fim específico de exportação. O fim específico de exportação, como definido no parágrafo único do artigo 11 daquele decreto-lei, também na Lei 9.532, pressupõe remessa direta do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque de exportação, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, ou para depósito e entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
Também é evidente que o fim específico de exportação é efetuado mediante a apresentação da nota fiscal de venda, na qual conste como adquirente a empresa comercial exportadora e como destino das mercadorias o endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação. Produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados. Conclui-se que, como se trata de benefício fiscal, é obrigatória a interpretação literal dos dispositivos legais, como está disposto no artigo 111 do CTN, cabendo ao beneficiário comprovar que atende às condições para seu usufruto. Quanto ao argumento de não apreciação de questões inconstitucionais, falece ao CARF competência, assunto já acumulado e de seguimento obrigatório pelos colegiados, conforme determinado no RICARF, artigo 62, aí a súmula CARF 2. A recorrente alega também que não houve apreciação do pedido de produção de provas. A esse respeito, temos que o decreto 70.235 determina que as diligências serão solicitadas pelo julgador nos casos que entenda serem necessários. No caso do exame, a empresa não comprovou anteriormente, nas outras fases processuais, que cumpria com os requisitos para usufruto do benefício, além de apresentar notas de vendas que deixam claro que não eram destinadas à exportação. Desnecessário produzir provas para confrontar documentos emitidos pela própria empresa que fazem provas contra as alegações da mesma. Pelo exposto, conheço o recurso voluntário e o mérito nego-lhe provimento. Aí é interessante ver pelo próprio nome das empresas que concorreram às vendas, que não tem, aí o que a gente tem são empresas, a maioria são empresas de comércio normal, né? E essas aí, exportadoras aí, ela não comprovou que eram comerciais exportadoras. Por isso que foram valorizadas. Tanto a legislação do IPI como do PIS/COFINS, quando se fala em remessa com fins específicos de exportação ou aquisição da comercial exportadora com fins específicos de exportação, fica bem delimitado o que é essa aquisição com fins específicos de exportação. São duas possibilidades. Todas elas por conta e ordem da comercial exportadora, que é o embarque direto para o exterior ou a remessa para recinto alfandegado. Então, a comercial exportadora dizer que, a recorrente dizer que a comercial exportadora indicou o local para entrega, esse local, se não for recinto alfandegado, não haveria os benefícios. Esse é o entendimento. Podemos votar, Elcio? Com a relatora. Leonardo? Acompanha a relatora. Laércio? Com a relatora. Marcos? Com a relatora. Márcio? Com a relatora. Pedro? Presidente, que pese o excelente voto da relatora, eu acompanho pelas conclusões, porque eu acredito que é possível comprovar a exportação mediante outros documentos, né? Assim, como considerando vários precedentes que existem na casa. É uma questão de texto só, né? Mas a conclusão no caso é a mesma. Eu folhei aqui o caso e vi que, para mim, faltou prova mesmo, né? Ele não comprova a exportação de jeito nenhum. Ele realmente falou no recurso voluntário que mandou para o lugar que a exportadora disse, mas não tem nada. Você continua a rolar o processo e não tem nada. Então, acompanhe pelas conclusões. Eu também acompanho a relatora. Então, foi por unanimidade de votos que negou-se o provimento ao recurso, sendo que o conselheiro Pedro acompanhou pelas conclusões. Esse foi o 116. 117 é meu. 117 é o processo Emídio Paes Material de Construção, final do processo 2012-11. E já deve estar na pasta, né?
logo cedo. Também é um processo que já há tempo que eu relatei, eu não lembro, melhor ler, é pouco, não é tão grande o relatório. Trata de DECOM, transmitido em 19 de março e 19 de maio de 2008, com base em sentença e mandado de segurança, um provimento negado à apelação do interessado, transitado em julgado, no qual foi reconhecido o indébito relativo ao pagamento a maior do fim social, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, da majoração da alíquota promovida pelas leis mencionadas. No referido mandado de segurança, constou vários impetrantes, de forma que o deferimento à compensação e o reconhecimento do indébito em relação ao contribuinte limitou-se ao período de fevereiro de 92 a março de 92, e aos demais compreendeu o período de 23 de 2 de 91 a março de 92, conforme o dispositivo da sentença. Essa aí é importante. Foi julgado procedente, foi concedida a segurança para determinar a autoridade impetrante que se abstenha de impedir as impetradas, efetue compensação, referente àquele período que já mencionei, em relação às impetrantes que mencionam, e no período de fevereiro a março de 92, em relação à impetrante Emílio Paz Material de Construção Limitada. O contribuinte apresentou demonstrativos de DARF, no qual solicitou o crédito no valor de 134 mil, que abrangia o período de 2 de 91 a 7 de 91 e de 2 e 3 de março de 92. Concluiu-se a análise das DECOM e documentos instrutórios com a emissão do parecer CEORT, que fundamentou o despacho decisório com o reconhecimento do indébito no valor de 29.619, homologando-se parcialmente as compensações até o limite do crédito reconhecido. A diferença entre os valores pleiteados e reconhecidos pela autoridade administrativa deveu-se à restrição aos períodos do provimento judicial em relação ao contribuinte. Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade surgindo quanto ao teor do referido ato. A sentença não limitou o direito ao aproveitamento do crédito, apenas cuidou de definir uma data limite, considerando o prazo dos 5+5 para o reconhecimento do direito. O despacho decisório impôs uma inegável e indevida restrição ao crédito da impugnante. Se contesta o valor deferido ao afirmar que a autoridade fiscal desconsiderou que o mandado de segurança de natureza preventiva não foi possível apresentar o valor total líquido do crédito pleiteado. Relaciona precedentes judiciais que entende amparar seu direito. Aduz que a sentença judicial, bem como a certeza e liquidez demonstrada no processo de habilitação do crédito, apontam para a absoluta legitimidade das compensações, o que implica a reforma do despacho decisório. O RJ Campo Grande julgou improcedente manifestação de inconformidade e manteve o indeferimento parcial do direito ao crédito. A decisão teve por fundamento manter o indeferimento e homologar parcialmente as compensações. Quais são os fundamentos? 1. Assentou inicialmente que a controvérsia cingia-se ao fato de que a decisão judicial autorizou, em relação ao manifestante, o crédito limitado ao período de fevereiro e março de 92. Não há questionamentos ou reparos quanto ao prazo prescricional suscitado pela contribuinte. Aplicando-se o decidido no RE 566-621, o prazo para a repetição do indébito dos processos ajuizados a partir de 9 de 6 de 2005 é de 5 anos. O reconhecimento parcial do direito creditório se deu pelo fato da decisão judicial transitada em julgado limitar o período de recolhimento da contribuinte de fevereiro e março de 92, de acordo com o dispositivo de sentença das folhas 105 a 116. A sentença definitiva em ação judicial produz efeitos nos estritos termos em que foi passada. Acatar a manifestação de inconformidade do recorrente e constituir-se-ia em ofensa à coisa julgada. Os valores do indébito tributário reconhecido em decisão judicial transitada em julgado devem ser compensados dentro dos limites estabelecidos pela referida decisão. Após o trânsito em julgado do veredito judicial, não pode haver qualquer inovação nos termos da sentença, por menor que seja, cito o acórdão do CARF, dessa turma. No recurso voluntário, a contribuinte repisa as matérias e razões de defesa versadas em manifestação de inconformidade para reformar a decisão recorrida que manteve o indeferimento parcial dos créditos. Argumentou ainda
acerca do indeferimento do pedido com base no prazo prescricional de 10 anos para sua formalização. Tem o relatório. Eu vou para o voto. As alegações quanto ao prazo prescricional de 10 anos para a formalização do pedido de restituição de débito não observado pela autoridade administrativa e nem pela decisão ao acordo não merecem enfrentamento, pois este não se constitui fundamento no reconhecimento parcial dos créditos. A matéria é outra, a delimitação expressa da decisão judicial quanto ao período de reconhecimento do indébito. A recorrente insiste em seu recurso que a decisão judicial transitada em julgado reconheceu os indébitos a partir de 23 de fevereiro de 91, em razão do seguinte trecho da sentença. Em caso, tendo as impetrantes ajuizado a presente ação em 23 de 2 de 2001, é de se assentir que estão prescritos apenas os seus créditos anteriores a 23 de 2 de 91. Sem razão a recorrente, conforme o fundamento que se desenvolve a seguir. O trecho acima colacionado é parte dos fundamentos do magistrado para, ao final, proferir sua decisão, além de que não consta do dispositivo da sentença que claramente distingue o provimento dado ao contribuinte dos demais impetrantes do mandado de segurança, delimitado em relação àquele ao período de fevereiro e março de 92. Repisa-se o que já se encontra assente no relatório de que, em relação à interessada, a decisão transitou em julgado incolhe a qualquer alteração, uma vez que sua apelação no TRF2 não foi provida. Assim, está-se diante de uma decisão judicial definitiva com os efeitos de coisa julgada que vincula as partes, não podendo nenhuma delas descumpri-lo no tocante ao exato alcance delimitado pelo Poder Judiciário. No caso dos autos, reconhecer o indébito além do período expressamente inserto no dispositivo da sentença transitada em julgado significa alargar o alcance da decisão judicial para assegurar direito não reconhecido na tutela jurisdicional, o que é o Estado ou a autoridade julgadora administrativa. Outro sim, em que pese os múltiplos argumentos concebidos nos fundamentos de uma decisão, é o dispositivo da sentença que faz a coisa julgada, não os motivos ou razões de decidir, nos termos do artigo 504.1 do CPC de 2015, reproduzido no rodapé. Com acerto, o voto condutor da decisão recorrida ao asseverar que o contribuinte não pode, ao executar o provimento jurisdicional alcançado, transbordar seus limites, observando-se que a sentença pesa sobre o contribuinte como norma jurídica individual e concreta de observância obrigatória. A compensação de créditos reconhecidos judicialmente deve ser operacionalizada de acordo com o determinado na decisão transitada em julgado. Ante exposto, eu voto para alegar provimento ao recurso voluntário. Podemos para o voto? Presidente. Sim. Eu entrei ali no processo e abri a decisão. Lá no processo está fácil ali. É o terceiro documento. Acórdão TRF2, né? Folhas 14 do processo. Aí na primeira página, tá aqui. Logo na primeira página. Fala assim, lá no meio do parágrafo, né? E no período de fevereiro a março de 92, em relação ao impetrante de mídio, faz material e tal. Fevereiro. Ele dá a correção. Fevereiro de 91. Né? A março de 92. Igual deu para as outras lá. É que ele está pedindo mais que isso. Você colocou a recorrente se o recurso que a decisão. Para ele foi dado 23 de 2, período de fevereiro e março de 92. Para os demais, foi dado um período maior. E ele diz que, por causa da prescrição, que seria de 10 anos, ele também tem direito aos demais. Mas é o que eu venho desenvolvendo no voto.
A sentença limitou expressamente o direito dele a esse período. Ah, entendi. Aos demais impetantes, que houve a concessão a um período maior. Ah, ele quer até 2001. Sim, ele quer aquilo que foi dado aos demais. Ah, tá. Entendi. Elcio, votou? Não, Ainda não? É que eu ia iniciar aí, o Pedro, acho que pediu a palavra. é que, bom, se o juiz fez esse destaque só para ele, né, não foi à toa, né? Então, acompanho. Ok. Leonardo? Acompanho. Mara? Acompanho, relator. Laércio? Acompanho. Marcos? Acompanho o relator. Márcio? O relator. E Pedro? Acompanho. Então, por unanimidade de voto, negócio provimento ao recurso voluntário. Então, encerramos os processos do período da manhã. Podemos retomar. Bom, ficou só um processo do Pedro de ontem, né? Nós vamos ter um intervalozinho pequenininho? Claro, podemos. Mais 10 minutinhos, então.